sétimos anos. Uma boa tarde a todos. Vamos pedir ao nosso Deus que nos conceda uma tarde maravilhosa, muito tranquila, com muita saúde, muita sabedoria, muita determinação, um ótimo aprendizado e que Ele esteja sempre nos protegendo. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a quarta semana do quarto PET e nós vimos, durante esse quarto PET, primeiro, na primeira semana, a arte na pré-história, tá lembrando que foi a arte na pré-história? Na segunda semana, nós vimos aí o que foi o Renascimento, Eu creio que vocês lembram que o Renascimento foi um importante movimento artístico, cultural e científico que aconteceu, que deu início lá no finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna. Então, ele foi aquele movimento de grandes transformações no campo das artes, da ciência, da literatura, certo? Aí depois, na terceira semana, nós vimos o que, gente? A música, renascentista, certo? Então, foi aquele período que se caracterizou na história da Europa Ocidental, sobretudo pelo enorme interesse ao saber e à cultura, certo? E hoje, nessa quarta semana, a gente vai estar vendo o teatro renascentista, que iniciei na página 97, tá? Então, esse é o tema da aula de hoje. Nós sabemos que o teatro é uma forma de representar, É uma forma de estar passando um sentimento, uma mensagem, certo? O teatro é uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar, certo? E essa interpretação, o ator ele tem que falar com clareza, ele tem que estar passando da melhor forma a mensagem para o público, E onde que no teatro está presente ali as outras linguagens, como a música, a dança, as artes visuais, certo? Então, com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar sentimentos no público. Então, o espetáculo ele tem que despertar, no público algum tipo de sentimento. Assim, veremos que houve sim, uma interpretação, uma mensagem, alguma coisa fez com que aquele público, compreendesse o que estava ali sendo apresentado, certo? E o teatro também, ele pode ser um local onde acontece o espetáculo, Um espetáculo teatral, musical, uma ópera, uma dança, certo? Então pode ser também chamado espaço físico. E o teatro renascentista foi aquele que foi produzido, durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. É diferente do teatro medieval, onde que o teatro medieval ele tinha, como objetivo a religião. Ele estava sempre representando, uma história religiosa, como uma forma de doutrina, certo? Então, esse era o caráter do teatro desenvolvido durante a Idade Média, tá? Um caráter religioso. Já o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco e na exploração de variados temas se desenvolveu em diversos países europeus, como Itália, Inglaterra, França, Espanha. No entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito e religioso de influência medieval, mas com o passar do tempo, foram conhecendo esse novo teatro renascentista, onde que aos poucos esses países foram adaptando autores e obras.
Na Itália, Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicada em 1524, Mandrágora. Na Inglaterra, o teatro elizabetano, 1558 a 1625, foi desenvolvido junto à fase do renascentismo italiano. As peças, tragédias e comédia de Shakespeare, todos já ouviram falar em William Shakespeare, né? Eu tenho certeza disso. E quando a gente escuta falar em William Shakespeare, a gente logo lembra de suas grandes obras como Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão e A Megera Domada. Nós sabemos que ele tem muitas outras obras, né? Mas essas são as mais conhecidas, principalmente Romeu e Julieta, que se tornou um clássico, que sempre é apresentado em diferentes lugares do mundo, ou de sua forma original, ou uma adaptação, mas continua sendo de Shakespeare, né? Então, Shakespeare, ele é considerado o maior dramaturgo de toda a humanidade e o seu trabalho se tornou, né, conhecido aí mundialmente, certo? Então, essas obras marcaram decisivamente o período das quais se destacam, né, essas que eu acabei de citar para vocês, como Romeu e Julieta e outras. Na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel e Fernando, certo? As principais características do teatro renascentista são antropocentrismo humanista, ou seja, o homem como centro do universo, textos improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico, temas diversificados. Então, essas são as principais características do teatro renascentista. Nós temos aí a comédia dell'arte, é uma das vertentes do teatro renascentista que esteve oposta aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença, ou seja, de caráter popular itinerante. Esse tipo de teatro, surgido na Itália no século XV, veio contrapor o academicismo da época do Renascimento por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Entretanto, os temas não possuíam caráter religioso, certo? Então, meus queridos, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer aí melhor para vocês o que foi o teatro renascentista, né? Eu penso que você já tem uma certa intimidade com o teatro, já sabe o que é teatro, né? Mas é importante lembrá-los que teatro é sim linguagem, certo? Porque se a peça desperta algum tipo de reação ao público, é porque está havendo ali, né, uma transmissão de mensagens, certo? E nós temos aí na página 98 a nossa atividade, o início da nossa atividade, que vai até a página 99. Aí vocês irão fazer e enviar para mim até segunda-feira, às 23 horas. E hoje eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana 3 do PET 4 no grupo do WhatsApp. E eu gostaria muito, alunos dos sétimos anos. Os sétimos anos são turmas que eu gosto demais e graças ao nosso maravilhoso Deus, vocês têm uma participação boa, sabe? É um número bastante, assim, bem interessante mesmo.
em relação a outros anos. E eu gostaria que vocês continuassem participando, tá? Nós estamos desenvolvendo esse projeto aí, onde que eu fiz, né, aquele vídeo com o meu espaço de estudos, e eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo, né? Separasse aí na sua casa, quem ainda não tem, porque eu sei que muitos têm, eu tenho recebido vídeos, fotografias de alunos que já tinham o seu espaço de estudos. Isso é muito bom. Aquele que não tem, nós sabemos que cada um tem a sua realidade, mas você pode estar fazendo adaptação, né? O espaço de estudo tem que ser um local favorável ao seu aprendizado, não pode ser um lugar bagunçado, não pode ser no meio de uma sala onde que todos conversam, onde que a televisão está ligada no som alto, né? Tem que ser aquele lugar harmonioso, tranquilo, calmo, que você pode estar desenvolvendo as suas atividades e estudando para ter um melhor aprendizado. Então, eu peço para vocês organizarem, tirar a foto e enviar para mim. Isso é muito importante para todos nós. O trabalho não é meu, o trabalho é um projeto que a escola toda está desenvolvendo, tá? A nota vai ser para todos os conteúdos e não só para o conteúdo de arte. Então, eu gostaria que vocês tivessem consciência e procurassem desenvolver da melhor forma. Nós temos aí também a rotina de estudos que vocês irão apresentar, passar para nós, né? Qual é a sua rotina de estudos? Então, façam isso, meus queridos, e enviam o mais rápido possível. Não há necessidade de esperar até segunda-feira às 23 horas. Vocês têm total liberdade de estar enviando no privado ou pelo Classroom, tá? Então, eu estou aguardando a atividade de vocês. E eu estou sempre à disposição. Podem me procurar, tá? E, enfim, a nossa aula já terminou, mas eu desejo que todos vocês tenham muito sucesso, que o nosso maravilhoso Deus esteja sempre cuidando de todos nós. Amém? Beijos!